Saudações, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui no canal Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho e peço a você, da sua generosidade, que dê um like no nosso vídeo, se possível compartilhe e, se for pedir demais, se inscreva neste canal. O nosso tema de hoje é economia. E todos nós sabemos, nós que possamos ter alguma sã consciência, coisa que está difícil de encontrar nesse mundo hoje. Sabemos que nosso sistema econômico é um sistema capitalista. E esse sistema capitalista nem sempre existiu, ademais, a maior parte da humanidade nós vivemos sem ele, sem essa lógica louca, a busca de lucro. E para você buscar lucro, você precisa do quê? De explorar. Explorar o quê? A natureza e explorar aquilo que produz a natureza em uma mercadoria, ou seja, força de trabalho. É por isso que o capitalismo ele nasce de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais plena, podemos dizer, a partir das grandes navegações em que a Europa, que era uma mera periferia do mundo, agora se torna a grande colonizadora. Sabemos que a dinastia Qin chinesa tinha grandes capacidades tecnológicas para empreender isso, mas acabaram no século XV desmontando seus navios e não enfrentando essa parada. Mas os europeus tinham essa visão individualista do acúmulo de riqueza, e para você acumular riqueza você precisa explorar territórios. E para explorar territórios você precisa explorar pessoas. Por isso que o racismo surge, o mercantilismo, a obtenção de metais preciosos, que é aquilo que os andinos diziam que era a grande doença dos espanhóis quando chegaram aqui nos impérios incas e astecas. Mas hoje, como está o nosso capitalismo hoje? E aí gostaria de chamar a sua atenção para um texto do nosso querido economista Ladislau Dalbor, que tem como título, você encontra esse texto aí, né? Dá uma procura no Google que você acha, O Capitalismo se Desloca. E ali, logo no prefácio, ele coloca o grande problema. Porque sim, o capitalismo para explorar, para acumular, ele precisa explorar. E ao explorar, ele não vive naquela visão idealizada, por mais que fosse um empirista de John Locke, imaginar que a natureza fosse infinita, poderia ser explorada aos limites. Ou porque não teria limites, coisa louca, mas ela tem limite. E nós estamos experimentando esse limite. Por isso que Dalbor ele vai trazer os 3 problemas que nós enfrentamos, ou melhor, as 4 crises em que o capitalismo vivencia neste momento pós-moderno, ou segundo alguns, este momento desse capitalismo de vigilância de maneira tal que as grandes fortunas são fortunas que operam dentro da questão tecnológica. Bom, a primeira coisa que ele nos aponta efetivamente é a crise ambiental. O capitalismo não tem como mais externalizar, porque é assim. Não pensa você que, não, o socialismo quer socializar a riqueza privada. Na verdade, o capitalismo, na verdade, é privatizar os bens sociais e socializar os prejuízos individuais. Basicamente, a história do capitalismo é um pouco isso. Sempre quando ele entra em contradição, alguém tem que pagar a conta. E nunca quem paga a conta são aqueles que criaram os problemas. Vejamos aquilo que aconteceu recentemente em 2008, quando os bancos se refestelaram à medida em que o governo Bill Clinton flexibilizou a Act-Stigl, ou seja, a lei dos bancos, e deixou os bancos se refestelando, seja bancos de investimentos ou bancos de comerciais. Deixa ele solto. Olha o que deu. E quem que pagou a conta, meu querido? Foi você, fomos nós, fomos toda a civilização. E, portanto, nós chegamos a esta
crise. Porque o capitalismo e Marx já havia dito isso, né? É uma sucessão de crises em que ele vai ter que externalizar os prejuízos que ele produz. E alguém vai ter que pagar a conta. Só que o problema da questão ambiental é que em 30 anos, nos últimos 30 anos, destruímos 70% da fauna. Cara, e não temos outro planeta, por mais que tenha alguém dizendo aí, a gente vai colonizar Marte. Gente, é mais fácil manter esse planeta como está. Então, Dalmor, ele coloca, e aqui a gente, para que esse texto não fique muito extenso, nós vamos nos ocupar somente com essa questão ambiental. Sim, não existe outro planeta. Nós vemos agora se multiplicando, os oceanos sendo destruídos com essa pesca industrial, com esse afã, com esse desejo de querer consumir, nossas florestas sendo rifadas, ainda mais diante de um governo acéfalo, perverso e criminoso que temos aqui no Brasil, juntamente com um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, meu querido. Eu fico olho para o meu filho e digo, cara, você está ferrado. Não vai ter mundo. E que responsabilidade tem uma civilização que coloca filhos no mundo para depois deixá-los a pagar a conta? Então, um dos primeiros pontos em que o Ladislau Dalmor, em que o capitalismo se desloca, esse é o título, anota aí, ele vai colocar este ponto que é difícil você externalizar, porque você não tem outro planeta, você só tem esse. E qualquer tentativa de colonizar Marte vai ter um custo muito maior do que você começar a preservar aquilo que nós temos aqui agora. Mas mais para frente nós trataremos desse tema. Um abraço, meu querido, minha querida. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Um abraço.